Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então. Pessoal, eu peço desculpa, tá? Se vocês ouvirem alguns barulhos, algumas coisas assim. Eu tô aqui dentro do meu quarto gravando o vídeo, mas aconteceu uma briga lá fora, tá? O Iago e o Gustavo brigaram, fizeram uma bagunça, mas eu não tenho como pausar para ir lá separar, então deixa que brigue, certo? Então, se vocês ouvirem alguns barulhos ali, alguma coisa, alguma interferência no vídeo, pessoal, desculpa. Mas é que assim como vocês, a prof também está com as crianças em casa, então às vezes é um pouco inevitável, certo? Mas pessoal, vamos lá então, vamos dar continuidade, tá? A nossa aula está quase acabando já, tá bom? Vamos continuar então aqui. Então, esse slide aqui já foi, vamos seguir. Pessoal, terminologias então. Aqui eu quis explicar um pouquinho melhor para vocês o que vai ser o balanço hídrico e o balanço hídrico positivo e o balanço hídrico negativo, que é para vocês terem registrado, terem escrito isso para vocês relembrarem. Então, balanço hídrico positivo é quando o volume de líquidos administrados for maior que os líquidos eliminados, certo? Então, ele vai dar positivo quando entrar mais do que sair, tá bom? Balanço hídrico negativo, quando o volume de líquidos eliminados for maior que os líquidos administrados. Então, balanço hídrico negativo é quando sair mais do que entrou, ok? Balanço hídrico parcial é o controle feito no final de um plantão. Então, vocês sabem que temos o plantão de 6 horas e temos o plantão de 12 horas. Então, pessoal, nos hospitais que tem plantão de 6 horas durante o dia e 12 horas durante a noite, cada plantão irá fechar o seu balanço hídrico, correto? Então, o plantão das 7 a 1 vai fechar o balanço hídrico com os dados que coletou. O plantão das 13, desculpa, o plantão das 7 às 13, né? O plantão das 13 às 19 vai fechar o balanço hídrico com os dados que coletou, e o plantão da noite, das 19 às 7, vai fechar o seu balanço hídrico também. Para isso, pessoal, para esses 3 dados que nós teremos, esses 3 fechamentos de balanço hídrico, vamos dizer que a gente vai ter valores parcial, tá? Cada plantão teremos um valor, um balanço hídrico parcial. E o balanço hídrico total é quando a equipe lá do turno, do plantão noturno, no final das 24 horas, vai fechar o balanço hídrico com os dados de todo o balanço coletado de todos os valores coletados durante as 24 horas. Então, o balanço hídrico total é o controle feito no final das 24 horas, tá certo? Então, quando nós fechar, pessoal, o balanço hídrico total, nós não precisamos ir ali e somar todas as perdas e os ganhos. Nós vamos pegar o valor que foi anotado do balanço hídrico parcial. Por exemplo, eu vou fechar o balanço hídrico total. Eu vou pegar o valor do plantão das 7 às 13, tá? Eu vou pegar o valor do plantão das 13 às 19 e vou pegar o valor do plantão das 19 às 7. Esses 3 valores eu vou somar, eu vou diminuir e eu vou ter o balanço hídrico total das 24 horas, certo? Pessoal, se não ficou bem claro, se vocês ficaram com dúvidas, quando nós tiver a nossa aula de laboratório, a nossa aula prática, eu vou explicar para vocês lá no quadro negro, lá da nossa sala, bem certinho como que faz isso e vocês vão ver que não é difícil, é bem tranquilo, tá bom? Prosseguindo. Cálculo do balanço hídrico. Então, pessoal, aqui tem assim, ó. O doente, né, o nosso paciente, ele recebeu 1.500 ml entre dieta e medicação. Esses 1.500 aqui é o total de 24 horas, tá? Então,
ele recebeu 1.500, ele ganhou, ele teve um ganho, uma entrada de 1.500 ml, entre dieta, entre medicação, entre soro, tudo. E ele eliminou 900 ml. Então, esses 900 ml foram entre diurese, foi entre vômito, fezes, tudo que saiu, tudo que ele eliminou deu 900 ml. Então, pessoal, qual o resultado do balanço hídrico? Mais 1.500 menos 900. Vamos ter um balanço hídrico positivo de 600 ml. Pessoal, para fazer o cálculo do balanço hídrico, vocês têm que entender e sempre colocar os sinais de mais e de menos, tá? Vamos supor que esses 900 ml ali fossem o ganho e o 1.500 fosse a perda. Então, 900 ml fosse mais e 1.500 fosse menos. Nós iríamos ter 600 ml negativo, né? Então, é bem importante sempre colocar o sinalzinho de mais, os sinais, tá? Se é mais ou se é menos, ali no cálculo para vocês, por exemplo, não se enganarem. Num balanço hídrico, de repente, negativo, vocês deixarem positivo ou vice-versa, certo? Então, para o cálculo do balanço hídrico, o sinal de mais e o sinal de menos é bem importante. Então, nesse cálculo aqui, vejam aí que o paciente teve um balanço hídrico com 600 ml positivo. Favorável se for um paciente queimado, né? Um paciente desidratado, a gente teve um balanço hídrico favorável, adequado. Agora, se esse nosso paciente for um ICC que tinha como objetivo perda, né? Aí nós não tivemos um balanço hídrico favorável com 600 ml positivo, certo? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Essa minha colocação. E aqui, ó, pessoal, então, eu coloquei para vocês um impresso como um modelo, tá? Claro que não vão ser todos iguais, que vocês não vão encontrar sempre assim, mas esse, assim, foi um que eu consegui colocar para vocês aqui só como um modelo, tá? Um exemplo. Se vocês quiserem procurar no Google, no YouTube, talvez vocês consigam lá visualizar alguns outros exemplos. Mas vejam ali em cima, ó, pessoal, na primeira linha, que vocês têm um escrito diagnóstico provisório. Ali sempre o médico assistente vai colocar o diagnóstico do paciente. Ah, é um paciente queimado, é um paciente com insuficiência cardíaca, o diagnóstico provisório ali é desnutrição, recém-nascido prematuro, um paciente renal crônico. Então, pessoal, aí vocês já vão ter uma informação de qual é a patologia do paciente e vocês já precisam se antenar se o objetivo desse balanço hídrico é favorável para ele, se for positivo ou negativo, tá? Se ele tiver um balanço maior ou menor, tá? E vejam ali, pessoal, no ladinho ali, ó, que tá escrito eliminados e administrados. Então, vejam, balanço hídrico. Ali eu tenho os quadradinhos para colocar soro, água ou chá, leite e medicação. Então, pessoal, esses horários ali, ó, 12, 18, 24 e às 6, geralmente são os horários das medicações, horário que tem medicação aprazadas para serem administradas no paciente. Então, vamos supor, lá a Dona Maria, às 12 horas, tinha um Buscopan para ser administrado nela. O Buscopan, ele é administrado em 20 ml. Então, eu vou colocar ali medicação das 12 horas, 20 ml. Vocês sabem que, vocês já têm noção que todos os administrados são ganhos. É o que entra, são positivos, tá? Ah, mas também às 12 horas eu retirei 50 ml de diurese da Dona Maria. Então, ali na urina eu vou colocar 50 ml, tá? Ah, mas a Dona Maria, logo após o Buscopan, ela teve vômito.
e deu 20 ml de vômito. Vai ali no vômito e coloca 20 ml. Ah, mas a dona Maria estava com uma sonda nasogástrica aberta em frasco, né? E às 12 horas foi retirado o resíduo que teve no meu plantão de 6 horas. Então, das 7 da manhã a 1, a dona Maria teve 50 ml de resíduo gástrico, que eu tirei no horário das 12 e coloquei ali 50 ml. Pessoal, então entendam assim, ó, que dessa forma eu vou juntando dados para fechar o meu balanço hídrico, tá? Durante a manhã, a dona Maria tomou 50 ml de água. Eu vou colocar ali 50 ml de água. No café da manhã, ela tomou uma xícara de leite. Essa xícara mediu 200 ml, então eu vou pôr 200 ml de leite aí. Então eu vou somar, pessoal, os 100 ml de água que a dona Maria tomou, os 200 de leite, são 300 ml, mais os 20 ml do Buscopan, são 320 ml positivo. Aí a dona Maria teve 100 ml de diurese, 50 de vômito e 50 de resíduo gástrico. Então, 100 mais 50, 150, mais 50, 200. Eu tive 350 de entrada e 200 de eliminações, né? Então, 350 de entrada, menos 200 de eliminações, eu tenho um balanço hídrico parcial de 150 ml positivo no meu plantão da manhã. Entenderam, pessoal, o meu raciocínio? Tá? Se não entenderam, voltem o vídeo e ouçam novamente. Desta forma, eu vou contribuindo para o meu balanço hídrico das 24 horas. Vou contribuindo com a equipe, com o balanço hídrico e com a melhora o bem-estar do meu paciente. Certo? Então vejam que esse impresso aí, pessoal, olha, eu tenho os campos para fazer balanço hídrico, ó, ali embaixo, ó, depois de resíduo gástrico, eu tenho onde pôr total da entrada e total da saída, né? E aí e daí mais embaixo o total de 24 horas. Nesse impresso eu posso fazer um balanço hídrico do meu paciente. Vejam ali no mesmo impresso, eu tenho lugar para anotar, pessoal, os sinais vitais do paciente, ó. Pressão arterial, frequência cardíaca, pulso e frequência cardíaca e pulso é o mesmo, né, pessoal? Frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar ou retal. Ah, outro fator importante, olha ali, ó, eu tenho o peso, tá? Então, o paciente que tem balanço hídrico, ele precisa ser pesado uma vez ao dia. Então, se foi às 12, se foi às 18, se foi às 24, se foi às 6, eu venho ali e anoto uma vez por dia o peso do meu paciente. E ali nas observações, pessoal, eu vou colocar as perdas insensíveis. Por exemplo, o meu paciente está tendo muita sudorese, ele está ficando bastante sudorético. Então, eu coloco ali, escrevo do ladinho suor e coloco nas 12. Na manhã ele molhou até a roupa de cama de tanto que ele suou. Então, eu escrevo ali suor e vou colocar 4 cruzinhas ali naquele quadradinho que eu vou estar indicando para minha equipe que o paciente esteve sudorético no meu período de plantão. Ok, pessoal? Dos slides, então, era isso, tá? Espero que eu tenha contribuído, assim, de forma significativa com vocês. Eu sei que, assim, ó, quando envolve cálculo, é um pouco mais difícil, né, pessoal? O entendimento, né? Nem sempre nós somos bons da matemática. Alguns sim, outros não. Eu, por exemplo, não sou muito boa na matemática. Mas, pessoal, o balanço hídrico é um procedimento assim bem gostoso, sabe? De se realizar, de se fazer, porque a gente tem assim contato próximo com o paciente, a gente conhece o paciente mais a fundo e pelo fato de você ter que estar cada pouco orientando o paciente, você cria um vínculo com ele e ele se sente assim. Ele se sente bem de estar contribuindo
com o teu cuidado, quando ele é um paciente que é consciente, que pode contribuir, ajudar nas suas anotações, certo? Então, assim, ó, é um procedimento bem gostoso, assim, de se realizar, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, de uma forma rápida, só quero fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo para vocês, assim, de uns pontos que eu quero deixar bem claro, pessoal. Então, o balanço hídrico, tá? Não esqueçam que ele é uma monitorização do estado hídrico do paciente, tá? Nele se leva em consideração especificamente tudo que entra e tudo que sai. Então, isso é o que vocês precisam gravar, assim, sobre o balanço hídrico. Ter em mente que tudo que entra e tudo que sai será importante para vocês fazerem o balanço hídrico do paciente. Cabe aos profissionais da equipe de enfermagem, pessoal, muita atenção, muita agilidade para realizar o registro correto, tá? Porque é através desses registros que se obtém um balanço hídrico correto ou não. E além disso, saber orientar corretamente e quantas vezes for preciso o paciente é que se vai ter a colaboração do paciente ou do cuidador. Então, pessoal, assim, ó, balanço hídrico não basta você saber fazer. Você tem que saber ensinar o cuidador, ensinar teu paciente a fazer contigo. Senão você não vai ter um balanço hídrico adequado, um balanço hídrico aceitável, tá? Pessoal, perdas sensíveis, eu acho assim, ó, que teve um equívoco ali nos slides, mas quando eu fiz o vídeo, quando eu me percebi isso, eu já tinha mandado para o professor Vanderlei os slides. Mas então, assim, pessoal, ó, perda sensível é tudo que pode ser medido, tá? Pode ser mensurado. O suor, a respiração ou aquelas perdas que nós não conseguimos medir, saber a quantidade, são insensíveis. Então, são aquelas que não podem ser medidas. Por isso, é que vai influenciar muito no peso do paciente, como o controle hídrico, tá? Passa a ser importante. Até mesmo aqui na apostila de vocês, pessoal, eu estava vendo que o suor, ele traz como perda sensível. Não, perda sensível é tudo aquilo que eu posso medir, que eu posso mensurar. Então, diurese é uma perda sensível, tá? Vômito, drenagem é perda sensível. Perda insensível é o que eu não posso medir. Eu vejo a perda, mas eu não posso medir quantos ml deu, certo? Quando se faz necessário, então, pessoal, realizar o balanço hídrico, é o que eu já falei para vocês, naqueles pacientes em estados mais críticos, os pacientes mais graves, os queimados têm maior risco de desequilíbrio, de desidratação, os pacientes cardíacos que devido ao ICC não conseguem eliminar adequadamente, porque os seus órgãos perdem parte das funções, né? E os pacientes com problemas renais. Então, basicamente, pessoal, nesses pacientes que se faz de grande importância o controle do balanço hídrico, também nos recém-nascidos e nos prematuros, ok? Normalmente, pessoal, uma pessoa adulta, ela elimina de 1.000 a 2.000 ml de diurese por dia, tá? A pessoa adulta, ela faz xixi de 4 a 7 vezes por dia, em torno de mais ou menos uns 400 ml por vez, com um intervalo de 2 a 3 horas, tá? Então, pessoal, assim, ó, vocês já vão perceber durante o balanço hídrico que se uma pessoa fizer 2 ou 3 vezes diurese somente num dia, ela não está eliminando adequadamente. Então, ou ela não está com hidratação suficiente, ou ela está retendo líquido de alguma forma, certo? Também, pessoal, nós podemos ter situações de pacientes com restrição de ingesta hídrica,
mas nem por isso será impossível realizar o balanço, tá? É os casos de insuficiência cardíaca. Às vezes o paciente tem um ganho, um edema muito acentuado, e o objetivo é que esse paciente perda bastante líquido, porque ele está com muito edema, o coração dele, o sistema, o coração, o sistema cardíaco dele está entrando em falência, está sobrecarregado devido ao edema, tá? Mas aí, pessoal, mesmo o paciente tendo uma restrição hídrica, que ele não pode tomar muita água, que ele não pode ser administrado muita medicação, por exemplo, como soro, mas o balanço hídrico é muito essencial e que ele seja de forma correta e que quanto mais perda tiver, melhor vai ser a evolução do quadro clínico do nosso paciente, tá, pessoal? E só para finalizar, então, que eu quero dizer para vocês que o técnico de enfermagem, novamente, ele tem um papel fundamental para a realização do balanço hídrico, que esse papel vai desde orientar adequadamente o paciente até se empenhar, né, até o empenho total de realizar todas as anotações necessárias. E mais uma vez frisar aqui para vocês, pessoal, do balanço, do trabalho em equipe, tá? O trabalho em equipe, ele é fundamental para que se consiga ter esse... Só um pouquinho, pessoal. O trabalho em equipe, pessoal, ele é fundamental para que se consiga ter êxito nesse procedimento, ok? Pessoal, espero do fundo do coração que vocês tenham entendido isso, tá? Qualquer dúvida me chamem, qualquer dúvida me perguntem pelo WhatsApp. Tem uma avaliação sobre esse conteúdo também que será passado para vocês. Prestem atenção quando vocês leem as questões, que está bem tranquilo, está bem fácil. Espero receber um retorno de muitos 10 de vocês, espero que vocês tenham gostado do balanço hídrico e quando nós tivermos a nossa aula de laboratório, eu vou estar esclarecendo um pouco mais para vocês e com certeza vai ficar todo mundo gostando da forma que eu gosto de realizar o balanço hídrico, certo? Tenham todos uma ótima semana, pessoal. Um bom estudo a todos e até a próxima.